paz do Senhor Jesus, povo de Deus, com muita alegria, o vosso irmão em Cristo, pastor Leandro Amorim, aqui na França. Eu quero poder falar desse tema aí, muito importante, sobre a vida do missionário. Como ser um missionário na Europa. Como ser um missionário útil na Europa. Eu quero dar aqui algumas razões, falar aqui algumas coisas, poucas coisas, acerca de missões na Europa. Para quem não me conhece, eu estou aqui na Europa desde 2005, são 17 anos. Eu vim para a Europa como voluntário, ok? Então quero falar sobre isso. Em primeiro lugar, como o missionário deve se portar na Europa. O que ele deve fazer, né? O que ele deve fazer? Como se planejar? Tem muitas formas de fazer missões na Europa. Vários temas aí que eu poderia falar. Mas eu quero falar alguma coisa sobre a vida de um missionário, como ele pode ser útil na Europa. Em primeiro lugar, você precisa ser voluntário, ok? Por que eu falo isso? Porque há muitos pastores que têm feito pergunta para mim, principalmente no YouTube, muitas mensagens que eu recebo no YouTube, tenho também no Facebook, mas a maioria do YouTube, principalmente sobre missões. Eu estou muito feliz e alegre e quero deixar aqui um abraço para o presbítero Marcelo, se eu não me engano, lá do Rio de Janeiro, que ele pediu para mim fazer um vídeo específico sobre missões na Europa. Ele não é o primeiro pastor, o primeiro obreiro, no caso, de alguma igreja que pede para eu poder falar alguma coisa sobre missões. Então, por causa da pergunta dele que ele fez para mim no WhatsApp, ele falou para mim: pastor Leandro, fica atento aí no mês de outubro, que você vai fazer um vídeo indireto, ao vivo, falando para a nossa igreja sobre missões. Então me veio esse tema aí para falar com vocês na rede social, porque é muito importante, pessoal, homens e mulheres, jovem que deseja fazer missão. Nós vivemos uma época onde as pessoas não querem ser missionários. Muitas pessoas perguntavam para mim assim: pastor Leandro, eu quero fazer missão como o pastor faz aí na Europa. Quantas pessoas, irmão, já falaram para mim que eu quero fazer missão? Agora, como que se faz missão? Como se faz missão? Quem sabe a pergunta é essa: como se faz missão na Europa? Qual é a forma ideal, pastor Leandro, para fazer missão na Europa? Eu vou falar aqui da minha experiência, ok? Eu comecei de forma voluntária e você pode fazer de outra forma. Mas a forma voluntária é o que eu vejo a forma mais fácil, entre aspas, que a maioria que vem para cá e que está exercendo missões na Europa. Eu lembro-me quando saí do Brasil, eu não fui enviado por alguma igreja. Não fui separado por algum ministério específico do Brasil, por exemplo. Ou quem sabe na África, né? Eu vim por vontade própria. Isso é ser voluntário. O missionário, ele precisa ser voluntário. Há casos, como de Paulo e Silas, que eles foram separados pelo Espírito Santo, mas vocacionado ou dirigido por Deus, mas enviado pela igreja. Eu conheço casos aí também, eu já conheci casos aqui na Europa, principalmente em Portugal, de pessoas, casais que vieram enviados pelo ministério, pela igreja em si. Isso é outra forma de se fazer missões, ok? Tem uma vantagem grande também nessa área, porque aqui na França eu conheci casos também, né? Tem o nosso grupo aí também, da missão, Aliança Missão da Europa, que tem um casal aí da França aqui que foi enviado pela igreja. Tem casos também que eu conheci de pessoas em Portugal que vieram pela igreja. Na Espanha também, são os 3 países que eu tenho experiência na Europa, ok? Portugal, Espanha e França. É o que eu posso falar desses 3 países. Muitos casos de casais que vieram enviado pela igreja. Tem uma vantagem enviado pela igreja, é que você tem o sustento missionário, que você tem um apoio ministerial da sua igreja local, do seu ministério, do seu pastor, e as pessoas estão ofertando para esse casal de missionário ou para esse missionário.
Para poder fazer o quê, pastor? Qual é a função de um missionário, irmão? Pelo amor de Deus, quem não souber isso, é melhor ir para a escola dominical ou fazer um curso de missão, né? O papel principal do missionário, irmão, é ganhar almas para Jesus. É a evangelização, seja qual for ela. Não importa o método, a estatística, ele tem que falar de Jesus para o povo não alcançado. E a Europa é um povo não alcançado. Eu quero que você saiba que o continente europeu é o continente menos evangelizado do mundo, viu? Ok? Menos, não é a África, não é a América Latina, nem a América do Norte, não é a Oceania, não. É a Europa. A Europa é o continente menos evangelizado do mundo. Aqui não é turismo, por isso que eu falo que eu não venho aqui para fazer turismo, irmão. A Europa é o continente menos evangelizado do mundo. Você quer que eu te assuste agora? Vou falar da minha experiência, ok? Portugal, 1% de evangélico ou menos de 1%. Certo? Pouquíssimas pessoas conhecem Jesus. Sendo que é um país cristão. Porém, veja aí os meus vídeos, a situação da igreja evangélica em Portugal. Veja aí quantos evangélicos tem em Portugal. Você verá vários vídeos que eu fiz aí, ó, sobre Portugal, irmão. Tem vários. Esses vídeos têm abençoado muita gente, muitos pastores. Eu sou muito grato por isso. E foi através desses vídeos que eu conheci muitas igrejas, recebi vários convites e tenho feito os vídeos para incentivar você a fazer missão na Europa, principalmente em Portugal. Foi onde eu fiz mais vídeo. Então, Portugal, por exemplo, menos de 1% de evangélico. É um país totalmente católico, porém não praticante, certo? Muitos portugueses só vão para a igreja quando alguém morre no luto. Foi quando eu vi, quando a minha esposa morreu, pessoas iam a primeira vez para um cemitério ou para uma igreja, ouvir a palavra de Deus, ou quando há um casamento, ou quando é um batismo de uma criança ou de alguém. É lamentável na cultura portuguesa os portugueses irem para a igreja somente nessas 3 épocas da sua vida. Não é uma vez na semana, não é uma vez no ano, durante a vida toda. Eles só vão para a igreja quando alguém morre, algum parente, quando há um batismo de criança ou quando há um casamento. Eu pergunto, nessas 3 ocasiões, será que eles vão conseguir ouvir a palavra de Deus realmente? Olha você não vai para a igreja todo domingo e mesmo assim você sente falta de Deus? Quanto mais o povo português, né? É lamentável, por isso que é importante, você que está em Portugal aí, ó, você falar de Jesus no seu trabalho, por isso que é importante o papel de um missionário em Portugal falar de Deus. Agora vamos falar de Espanha, eu estou falando da Europa, ok? Falando da Espanha, estou falando da minha experiência, certo? Eu estive na Espanha, morei na Espanha 3 anos, em Portugal 14 anos. E falando da Espanha, o que eu posso falar? A Espanha, para mim, foi uma experiência tão tremenda que eu pesquisei, já falei isso em vários lugares, mas quem sabe alguém não sabe disso ainda. 8.000 municípios sem uma única igreja evangélica. Quem é da minha cidade, lá do norte do Brasil, sabe. Se tiver algum paraense aí que está me ouvindo agora, deve saber da cidade de Capanema. A cidade de Capanema, da onde eu nasci, do estado do Pará, que fica 1h30 de viagem de Belém. Não é uma cidade pequenina como eu estou aqui hoje na França. É uma cidade média, pequena, sim, mas é um município, onde abrange várias cidades pequenas. Agora compara aí 8.000 cidades como Capanema no Pará, 60.000, 70.000 habitantes. Imagina só, uma cidade de 70.000 habitantes, vou mais ou menos colocar aí a faixa, né? Já tem muito tempo que eu não conheço pouco da cidade, devido à ausência, mas é por aí. Agora imagina 70.000 municípios. Calcula aí a sua cidade no Brasil agora, mais ou menos um município. E calcula esse município sem uma única igreja evangélica. É a Espanha, viu? A Espanha tem 8.000 municípios sem uma única igreja evangélica. Eu pergunto, pelo amor de Deus, pastor, é isso a realidade da Europa. Aqui na França agora, e eu pastoreei na Espanha, onde tive a maior honra da minha vida como missionário, ok? Como diácono missionário, posso falar assim, de batizar a primeira pessoa na minha experiência de vida como obreiro, como missionário, foi batizar uma espanhola para Jesus. Essa senhora já foi para o céu, mas foi um fruto que foi deixado ali, irmão. Foi algo maravilhoso que eu
que eu nunca tenho como esquecer a experiência que eu tive ali na Espanha, ok? De batizar uma espanhola, foi a minha primeira experiência como obreiro. Então, é maravilhoso fazer missões. Aqui na França, já falei várias vezes, mas quem sabe alguém não viu ainda, 50% dos franceses são ateus. 50, ok? Isso é muita coisa. Se eu não me engano, a França tem uma população de 60 milhões de habitantes. Imagina aí, 30 milhões deles não creem em Deus. Estou falando de 30 milhões, irmão. Mais de 30, pelas estatísticas. Certo? Te choca isso? Missionário, isso não te choca? Saber que há uma população que não crê em Deus? Isso é algo lamentável. Pastor Leandro, e qual é a porcentagem de evangélico aqui? 1%, ou menos, ou um pouco mais. Alguns dizem 2 ou 3, não chega a isso, irmão. Por isso, como eu posso fazer missão para ser útil na Europa? Estou falando apenas de 3 países. Se eu falar, imagina a Itália, imagine o leste europeu, imagine aí, irmão, outros países como a Alemanha, Inglaterra, Reino Unido. Misericórdia, né? Agora, como podemos ser missionários úteis na Europa, sendo voluntário ou sendo enviado pela igreja local? Eu só falei essa estatística aí para você entender como é importante ser um missionário voluntário. Foi o que eu fiz, irmão. Foi que eu tomei a decisão. Eu não era um pastor na altura, eu não era nem diácono, nem dirigente de congregação. Eu era apenas um líder de jovem que sentiu o desejo de Deus, o arder do Espírito Santo para fazer missão. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim, como Abraão, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Renúncia. O missionário precisa renunciar, irmão, para ganhar almas para Jesus. Foi o que eu fiz. Então, seja um missionário voluntário. Se você for voluntário, não é fazer algo louco da vida, não. Porque muitos voluntários aí vêm e faz a obra de qualquer jeito. Eu penso assim, já que você não vem para a igreja local, que é a forma mais certa e ideal, né? Que você vem com garantia, vem com o pé no chão, você vem com o seu sustento, você não vai passar necessidade, você poderá já abrir um trabalho, você poderá já alugar uma igreja, enfim, fundar e pastorear uma igreja ali e fazer missões. A maioria vem dessa forma, né? Estou falando de casais de pastores. Agora, a maioria não é assim, que é o meu caso. Então, quero me dirigir para você. O que você tem que fazer se você vier com forma voluntária? Em primeiro lugar, irmão, ore a Deus para saber se é a vontade dele. Seja Portugal, França, Alemanha ou outro país da Europa. É a vontade de Deus? Foi Deus que te dirigiu? Realmente você foi tocado pelo Espírito Santo, como Paulo e Silas, que foram movidos por Deus para poder fazer a obra de Deus? Se é Deus que está te chamando, como aquela voz, passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a América Latina, passa a Oceania, passa a Europa e ajuda-nos. A Europa está clamando, há um clamor aí, ó. O varão da Macedônia está clamando, ajuda-nos, ajuda-nos. A Europa está morrendo sem Deus. É a realidade, irmão. Quem ama Deus, quem ama missões, vai saber que aqui a Europa é carente pela palavra de Deus. É realmente carente do Evangelho. Agora, sinta a direção de Deus. Não venha pela paixão, não. Não venha pela paixão, viu? Eu até coloquei no Instagram, Facebook aí a diferença entre a paixão e o amor. Pode também ter esse uso também. Você pode até utilizar isso para a obra missionária também. Agora, claro que não foi sobre isso, foi sobre sentimento e emoção. Porém, há muita gente que vem fazer missão pela emoção. Não é emoção, irmão. Você tem que ter razão também. E tem que ter o fogo arder. As duas coisas. Te prepara. Se você vem de forma voluntária, o seu caminho será mais difícil, viu? O seu caminho será mais difícil. Então, o que você tem que fazer? Ora, para saber se é a vontade de Deus. Deus falou para você ir, ok. O que você tem que fazer agora? Se prepare. Como? Financeiramente. Já que você não vem pela igreja, então você tem que bancar a si mesmo. Não conta com a ajuda de igreja. Então, venha com a intenção de trabalhar, que é o meu caso. Eu sou missionário, mas trabalho. Eu tenho meu trabalho secular. E isso é digno, como o apóstolo Paulo, que ele fazia tendas e trabalhava. Para quê, pastor? Para não ficar pesado para as igrejas. Eu concordo, irmão. Para quem quer fazer missão na Europa, quem vem do Brasil ou da África,
Imagina só, a sua igreja local ter que enviar uma oferta para você. Imagina a despesa que não é. A diferença, se eu não me engano, é mais de 5 por 1. 1 euro vale mais de que 5 reais. Agora imagina R$ 1. Quanto é que vale em euro? Então, é muita despesa. Por isso que eu indico um pastor missionário ele trabalhar. Por quê, pastor Leandro? Para ele não pesar o ministério ou a igreja local. Porque uma das maiores dificuldades do missionário aqui na Europa é o sustento. É uma das maiores queixas, uma das maiores dificuldades do missionário é o que, pastor Leandro? É o lado financeiro. Então, eu tomei uma decisão desde o início, trabalhar para me sustentar. E encontro mais paz nisso, irmão. Porque quando eu vivi como pastor tempo integral, foi a época com mais aflição que eu passei na minha vida, com mais problema que eu tive, ter que depender de oferta, isso não é brincadeira. É muito difícil. Hoje você tem, amanhã você não tem. Claro que muitas das vezes temos que viver pela fé. Há momento para tudo, mas posso te dizer que melhor para mim é estar trabalhando hoje, tendo o meu sustento e poder fazer missão. Para mim foi a melhor decisão que eu tomei como pastor e como missionário. Eu quero até indicar e aconselhar os pastores aí a seguir por esse caminho. Você vai ter menos dor de cabeça para pagar o seu aluguel, pagar sua conta de água, pagar sua conta de luz, pagar sua internet, comprar sua comida e sustentar seus filhos ou a sua esposa, pastor. Você vai ter menos dor de cabeça. Agora também tem o outro lado. O outro lado também é que você vai ter menos tempo. Você vai estar mais cansado, é verdade. Então sempre vai ter um lado e vai ter o outro. Quem vive na obra integral tem mais tempo para servir. Mas se você for analisar mesmo, irmão, aqui na Europa, a maioria das pessoas reúne-se para ir para a igreja uma vez na semana. Essa é a realidade da Europa. Não é culto 3 vezes por semana aqui. Você não vai encontrar a igreja se reunindo 3 vezes na semana. A maioria delas se reúne uma vez na semana. Quando a igreja se reúne a segunda vez é para fazer um culto no lar, ou célula, ou pequeno grupo, não importa o nome. Geralmente é fazer um trabalho no lar, na casa. Reunir com pessoas, que é o trabalho que eu faço hoje, uma vez por semana, ok? Então, se você vê que realmente rende mais uma vez na semana e você pode visitar durante isso, então é melhor você ter esse tempo disponível na semana e trabalhar, certo? Agora, não quero não aconselhar quem vem de uma igreja local e vem com sustento da sua igreja do Brasil, que pode sustentar. Claro que você que pode, tem condições para isso, você vai poder ter mais tempo e quem sabe poder evangelizar mais pessoas e ajudar mais pessoas, ok? Então isso também é importante. Então, 2 formas no meu modo de pensar: sendo voluntário ou sendo vocacionado pela igreja, sendo separado pela igreja, sendo enviado pela igreja. Para mim, as 2 formas de fazer missões. A forma sendo enviado, quando eu fui para a Espanha fazer missão, eu fui enviado pela a igreja em Lisboa e fui sustentado durante um tempo ali, eu e a minha família. E tive uma experiência boa ali. Mas agora aqui na França não, e como no Portugal, nesses 17 anos, eu vivi apenas, eu posso dizer, mais ou menos aí, 2 anos e meio, quase 3 anos, vivendo a obra integral. Na maioria das vezes foi mais de 14 anos trabalhando e fazendo missões. Então foi para mim a ferramenta melhor, a forma melhor de fazer missão, ok? Então se você quer ser voluntário, você vai ter que trabalhar para ter o seu sustento. E outra coisa importante, que eu quase esqueci, ó. Você que está assistindo até agora e está tendo paciência, é importante você que quer fazer missão, ok? Você precisa procurar uma igreja. Procura um ministério, irmão. Não chega já pensando, vou abrir minha própria igreja. Aprenda com outro pastor que tenha mais experiência. Aprenda com outro pastor que esteja na cidade a qual você vai morar e aprenda ali durante um ano. Veja como é que é a cultura da cidade, do país. Aprenda com aquele pastor, seja submisso, irmão. Isso é bênção de Deus na vida de um homem, viu? Ser submisso à liderança. Porque a bênção de Deus vem por aí também. Você vai aprendendo, chegando já querendo abrir trabalho, abrir igreja, a não ser que você já venha enviado pelo ministério. Agora você que estou falando para quem é voluntário. Se você vem como voluntário, vai congregar numa igreja, mesmo que você seja pastor, viu?
Mesmo que você seja um obreiro, presbítero, evangelista, diácono, seja quem for, ou você que é uma missionária, uma missionária, uma mulher de Deus, não importa o teu título agora, você vai vir para cá para aprender. Falta humildade muitas das vezes na vida de pastores e obreiros e de missionário. Está faltando humildade, irmão, de você querer assentar e aprender com alguém. Não chega já mandando, dando ordem para alguém. Se fosse eu faria desse jeito. Aqui não é o Brasil. Aqui a forma de trabalhar aqui não é como o Brasil. Você tem que entender que os métodos do Brasil não funcionam muitas das vezes na Europa. Poderá até dar algumas coisas dar certo, mas a maioria não. Porque aqui o sistema é diferente. Eu falo isso por experiência, ok? Não por ser melhor do que ninguém, porque quanto mais anos você vive na Europa, mais você vai aprender, irmão, com os erros e com os acertos, ok? Eu estou dando aqui um conselho de Deus para você que é missionário e quer fazer missão de forma voluntária. Se una com uma igreja, congrega com um pastor. Veja uma igreja séria que ama missões e sai com esse pastor, sai com essa liderança e vai evangelizar na rua com eles. Aprenda. Quem sabe depois de um tempo Deus vai te dar uma visão, vai te dar uma direção. Quem sabe você poderá fazer aquilo que você quer fazer. Mas primeiro, aprenda com alguém. Se une com alguém, irmão. Porque isso é importante, a união. Eu já vi muito problema de pessoas chegarem recentemente que já querem mandar, já querem ensinar os outros que estão aqui há anos. Não é por aí, querido. Irmão e irmã, seja humilde no reino de Deus. A humildade, irmão, é importante, certo? Então, é isso que eu quero passar para você. Trabalhe, estou falando para quem quer fazer missão de forma voluntária, trabalhe para pagar a sua renda, para você não ficar pedindo dinheiro por aí, para não escandalizar o evangelho. Trabalhe como Paulo, evangelize lá no seu trabalho, porque a forma fundamental de fazer missão é no trabalho, é onde eu encontro aqui na França, é o que eu tenho feito, irmão, é no trabalho e com meus amigos. Foi a forma ideal que eu aprendi a fazer missão na França, em Portugal, porque na Espanha eu estava em tempo integral, então eu vivia para a igreja, fazia 3 cultos por semana ali. Claro que eu fiz muita coisa importante para Deus ali, algo maravilhoso. Agora, quem faz missão de forma voluntária tem que ter estratégia, com seus amigos do trabalho, com os colegas, e você vai fazer missão também, irmão. E você vai ter mais paz, mais leveza para fazer a obra. Principalmente que tem filhos, você vai estar sabendo que você tem o seu sustento ali, ainda que você chegue cansado, mas tire um tempo com Deus. Porque eu sei que muitos missionários que trabalham, como eu, cansam, é cansativo o trabalho, dependendo se for na construção civil, por exemplo, não é fácil, né? Você fica cansado, você quer descansar, mas sacrifica para Deus. Te esforça para o reino de Deus. Porque uma visita que você fizer numa casa, um culto que você for participar, você poderá ser bênção na vida de alguém. É isso que eu quero passar para você que está me ouvindo, irmão. Como ser bênção, como um missionário pode ser útil na Europa. O que você tem que fazer? Congregue, trabalhe, se una ao ministério, ok? E evangelize. Ganhe alma para Jesus. Não vem para ganhar dinheiro não, viu? Porque a maioria aqui, eu já ia acabar o vídeo, irmão. Toda vez que eu quero acabar o vídeo, me vem coisas na minha cabeça. Por isso que meus vídeos são longos, mas é importante você escutar isso. Porque eu já vi diversas vezes. Pessoas, até pastores, viu? Até missionários, que dizem assim, quando está no Brasil, eu vou fazer missão, mas quando chega aqui e começa a trabalhar e vê o euro, né? Você vê a diferença, como era a sua vida no Brasil, começa a ver uma vida melhor na Europa, você começa a esquecer de ganhar almas para Jesus, de evangelizar. E você acaba sendo influenciado pelo sistema europeu. Isso não é bom, não, viu? Deus vai cobrar isso de você. Você que fez um voto com Deus, você que fez uma aliança com Deus falando que ia fazer missão e chegou aqui, ó, esfriou na fé, tá parado como Jonas, fugindo do chamado. Acorda-te quanto é tempo, viu? Mas você que quer fazer realmente missões, irmão, faça. Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. É o que eu desejo como pastor. Fique na paz do Senhor, que esse vídeo possa te ajudar a tirar tuas dúvidas, qualquer coisa aí, ó. Faça um comentário. Qual é a sua dúvida sobre missão na Europa, por exemplo? Pergunta para mim, irmão, que eu poderia responder, dependendo da sua pergunta.
Qual é a forma ideal? Estou tentando resumir muita coisa aqui, ó, nesse vídeo de mais de 25 minutos agora. O que eu quero dizer para vocês, irmão, que a Europa carece de missionários, irmão. E eu sei que serão os voluntários, que terão coragem, porque não é qualquer um que vem abrir mão dos seus sonhos do Brasil, do seu conforto, do seu luxo, da sua vida para vir para a Europa falar de Deus para alguém que você não conhece. Há pessoas, irmão, que só Deus para fazer isso, é um milagre mesmo, mas eu ainda acredito que ainda há pessoas que não estão pegadas ao dinheiro, que não estão pegadas às coisas materiais, porque eu sei que há muita gente que poderia fazer, não faz porque tem medo, não faz porque não tem coragem, porque tem uma vida muito boa no Brasil e preferiu ficar aí, ó, do que vir para cá. Agora, quem sabe você não pode vir, mas você pode ajudar alguém. Procure saber a vida de um missionário que precisa de ajuda e oferte na vida dele. Sustente esse missionário, irmão. Ajude, apoie, que você vai estar ajudando alguém que está ganhando almas para Jesus aqui, certo? Há muitos missionários aí, certo? Que você vai encontrar. Veja no canal aí, Aliança Missões na Europa. Eles têm lá vários missionários na Europa, você pode escolher um deles e ajudar financeiramente. E você vai estar apoiando o trabalho de um continente menos evangelizado do mundo, ok? Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, se estiver no YouTube, se você está no Instagram, no Facebook. Aí, ó, faça algum comentário, eu espero que esse vídeo possa te ajudar a tirar suas dúvidas. Eu vim para a Europa como voluntário quando vim para o Brasil a primeira vez. E foi a melhor decisão da minha vida, irmão. Em 2005, faz 17 anos. Por isso que eu estou aqui esse tempo todo. Porque quando eu olho para esse país, aqui na França, e vejo um país que a metade deles são ateus, que não creem em Deus, 1% de evangélico de 60 milhões, eu penso comigo assim, Jesus, eu amo o meu Brasil, eu amo o Brasil. Eu tive um ano passado no Brasil, tive a honra de pregar em várias igrejas e contar o que eu estou contando aqui, irmão. E de ver várias igrejas em várias cidades e na mesma rua, algumas delas. E quando eu olho para a França, nessa vila que eu estou gravando esse vídeo, aqui não há igreja. Muitas vilas que eu ando aqui, quando eu ando de transporte, não há igreja. E eu pergunto, quem vai evangelizar? Quem vai pregar para eles? E quando eu olho para o meu país e vejo várias igrejas, e ver vários obreiros aí, vários líderes, quem sabe algum deles poderiam estar aqui e não estão, por que será que não vem? Então, ore por nós, pelo menos interceda, você que não pode, pastor Leandro, eu não posso. Ore por mim então, ore por nosso ministério, ore pelas igrejas, ore pelos missionários, são vários que estão na Europa, certo? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, espero que esse vídeo possa te ajudar a entender como você pode fazer missão na Europa. Você pode fazer missão sendo voluntário, como Paulo, que foi fazer missões. Como Paulo que foi separado. Ou você pode fazer missões sendo voluntário, que a maioria foram voluntários, como Jesus falou por discípulos. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de quê? De dinheiro? Não, de almas. Pescador, um missionário, ele não pode ser apegado a dinheiro. O missionário não pode ser apegado a coisas materiais, missionário. Entenda uma coisa, há muitos missionários que estão virando mercenários, que estão querendo ganhar dinheiro acerca do ministério. Isso é lamentável aqui. Por favor, irmão, ministério não é para qualquer um. Ministério não é profissão. Chamado por Deus é vocacionado. Que, irmão, um pastor, um missionário, um homem ou mulher, que é chamado para pregar o evangelho, para levar as boas novas da salvação, ele não foi chamado para ganhar dinheiro. Você foi chamado para ganhar almas. O dinheiro que Deus te der é para compartilhar e é para ajudar pessoas, irmão. É o que Deus tem feito no meu coração. É o que Deus tem me tocado a fazer. Você tem melhor coisa a dar do que receber, viu? Eu já ofertei, já recebi oferta. E assim é a vida de um pastor, de um missionário, irmão. Assim tem que ser a vida de um homem e de uma mulher que ama missões. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. E qualquer dúvida, escreva aí. Eu espero que você possa ter sido abençoado através desse vídeo, porque não é fácil para mim, viu, irmão? Gravar esse vídeo aqui, ó. Eu espero que você possa entender. Eu não ganho nada para isso. Pelo contrário, eu ganho apenas quando alguém escreve aí como
o presbítero que escreveu para mim e outros pastores, falou: pastor Leandro, grave um vídeo aí, pastor, falando de missões na França. Aqui, que nós vamos passar aqui na igreja, irmão. Vai passar um vídeo. Vai passar vários vídeos meus que já fiz em várias igrejas, desde o norte a sul do Brasil, para a glória e honra do Senhor. E pessoas assistiram esses vídeos e foram tocados por Deus e já foram enviados para Portugal, alguns deles. Então, o que eu estou falando aqui não é em vão. O que eu estou dizendo aqui é algo importante no reino de Deus. Você pode ser um homem que pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ser um jovem, uma mulher que pode influenciar a Europa. Você pode ser o futuro John Wesley da vida, Charles Finney, Moody ou Spurgeon, irmão. Eu, quando li essa história desses homens da fé, heróis da fé, eu falei: Senhor, eu quero ser como esses homens. E hoje estou aqui, ó, num lugar onde muitos pregaram. E a Europa está carente do Evangelho. Por isso, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu pergunto: você está preparado para isso? De renunciar? De abrir mão dos seus sonhos? De abrir mão de conforto? Para servir a um povo carente, humilde, pobre e necessitado espiritualmente? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Quando se fala de renúncia, são poucos, irmão. Uma coisa é falar: eu quero, eu sinto, mas na hora H, eu conheço poucos homens e mulheres. Quando chega um momento, você vai ver: peraí, se eu for, vou perder muita coisa na minha vida. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa, é verdade. Mas aquilo que você fizer por reino de Deus, irmão, não se compara com nada dessa vida. Eu não me arrependo das decisões que eu tomei para fazer missão para Deus em Portugal, na Espanha e hoje aqui na França. Não me arrependo, porque eu vi muita gente sendo salva, transformada, casamento restaurado, curas, irmão, milagre como aqui na França. Nós estávamos orando por uma irmã, ela foi curada de um caroço, podia ser câncer. Ela estava assustada, Deus curou ela. Eu tenho vários testemunhos de missões aqui, ó. Vários. Quem sabe um vídeo eu vou contar testemunho de missões. Quem sabe eu faço um vídeo só sobre testemunho da obra missionária ao longo desses anos. E agora, o que eu quero dizer para você é duas formas. Termino de uma vez aqui, ó. Sendo voluntário ou sendo enviado pela igreja. Veja qual é a melhor forma para você. O que importa é que você faça a missão enquanto é tempo, irmão. Irmãos, jovem, Jesus está voltando. Aproveite a sua mocidade. Eu aproveitei quando jovem, até hoje. Aproveite o tempo que você tem e faça algo para Deus. Porque as portas vão fechar. As portas vão fechar. A palavra de Deus fala: enviarei a fome sobre a terra. Não de pão, fome não de pão, não de sede de água, mas sim de ouvir as minhas palavras. Chegará um tempo que nós não vamos pregar mais a palavra. Então aproveite esse tempo enquanto nós podemos. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A revoar. A bientôt. Até a próxima. Que Deus te benise. Deus te benise. E fique na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.